Neste domingo, direto de Belo Horizonte, um recado pesado foi dado nas ruas. O povo não aceitou ser calado, e a reação veio em forma de cobrança, de indignação e de promessa de luta. E fica comigo até o fim, porque a conexão final entre a anistia, Congresso e o jogo do sistema vai deixar bem claro quem está segurando o Brasil pelo pescoço. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu vou te explicar por que esse movimento não só continua, como está apenas começando. Eu olho para BH e eu repito sem medo. Belo Horizonte nunca decepciona. Eles acharam que a gente ia ficar parado. Acharam que a gente ia desanimar porque os escândalos são muitos, porque a perseguição é diária, porque tentaram transformar brasileiro em não humano. Hoje, se você defende valores, se você defende liberdade, se você critica o sistema, eles colam um rótulo em você: extremista, fascista, racista, homofóbico. E eu digo na sua cara: nós não somos isso. Nós somos brasileiros. E brasileiro de verdade não desiste nunca. É isso que nós somos. E eu vou começar pelo que está na garganta do povo, pelo que virou o grito central: fora Lula. Eu pergunto para você, com sinceridade: alguém aqui quer o Lula mais na presidência? Alguém quer esse Brasil de volta, esse Brasil que regrediu? E não foi pouco, porque é isso que aconteceu. E quando eu digo fora Lula, eu digo por quê. A gente está vivendo num país onde o saneamento básico consegue estar pior do que o da Índia. A gente vive num país onde 60 milhões de pessoas estão sob comando do crime organizado. E aí você vê o retrato da indecência. Tem dinheiro para tudo em Brasília, menos pro povo. Tem 85 milhões de reais para torrar em desfile de carnaval. Tem 14 bilhões de reais para artista via Lei Rouanet. Tem bilhões para banca no STF, para luxo, para quem está no topo. Mas quando é para ajudar o brasileiro comum, quando é para cuidar do básico, quando é para socorrer quem precisa, aí não tem dinheiro. E eu vou te falar a frase que resume essa farra: não falta dinheiro em Brasília, sobra ladrão. E aí vem a parte mais cruel, a parte que o sistema quer que você esqueça: os presos do 8 de janeiro. A gente está há 3 anos e 6 meses indo para a rua, pedindo liberdade, pedindo justiça, pedindo o mínimo, que parem de tratar nossos irmãos como inimigos de guerra. A gente fez manifestação na Paulista, fez em Brasília, voltou para BH, fez Paulista de novo, insistiu, apanhou de narrativa, foi perseguido, mas não recuou. E eu lembro direitinho do caminho. A gente conseguiu aprovar a urgência de um projeto da anistia. Só que você sabe como o sistema funciona. Veio a pressão, veio o não vai passar, veio a chantagem, veio a tentativa de esmagar. E aí empurraram pra gente a tal da dosimetria, aquela história de reduzir pena, amenizar, como se isso resolvesse a injustiça. E nós conversamos com Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi direto: votem a favor da dosimetria. E foi o que nós fizemos. A gente ficou até 4 horas da manhã no Congresso, lutando para passar a dosimetria, lutando para reduzir pena, lutando para abrir uma porta para essas pessoas respirarem. E sabe o que aconteceu? A esquerda ficou contra. Lutou para que essas pessoas não fossem libertas. E ainda assim a gente aprovou no Congresso. E aí eu te pergunto, o que o Lula fez? Lula foi lá e vetou. Vetou. E é por isso que eu falo com você. Agora está na nossa mão pressionar o Congresso porque, se Deus quiser, em breve a gente vai derrubar o veto da dosimetria. Só que isso exige coragem, exige nome, exige cobrança. Então eu vou dar nome aos bois. Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Chega de covardia. Pauta a derrubada do veto no Congresso Nacional. O povo deseja isso. Isso é um passo real para a pacificação, porque não existe pacificação com gente inocente ou desproporcionalmente punida, apodrecendo por vingança política. E eu sei que tem muita gente aqui de Minas que ainda está presa. Gente de Itaúna, gente de Contagem, gente de todo canto do estado. E olha a ironia nojenta do sistema. Quem roubou o velhinho do INSS não está com tornozeleira. Quem está metendo a mão em esquema, quem faz o Brasil sangrar por dentro, não está pagando como essas pessoas estão pagando. É por isso que o grito é fora Lula, porque esse governo não é sobre justiça, é sobre proteger os de sempre e esmagar quem ousa discordar. E não para aí. O segundo grito é:
fora Moraes. E aqui eu nem preciso fazer conta. É perseguição na veia. Esse recado é direto, sem rodeio. Moraes, você achou que prendendo patriota, perseguindo liderança, calando gente, você ia nos calar. Pelo contrário, você calou uma voz e levantou milhões. E eu digo mais. Impeachment é pouco. O que o povo quer é justiça de verdade, porque não é normal um país viver sob inquérito eterno, sob medo, sob ameaça constante. E não é defesa da democracia, quando a democracia vira desculpa para censura e cadeia seletiva. E eu vou falar do símbolo maior dessa perseguição, Jair Bolsonaro. Eu estive com ele na semana passada e eu disse: presidente, talvez aí, de forma mais solitária, você não consiga visualizar tudo o que está acontecendo no país. Mas uma coisa eu vou fazer. Dia 1º eu vou pedir, no meio de todas as pautas, um recado claro. O senhor não está sozinho. E é isso que eu digo para você. Bolsonaro não está sozinho. Porque presta atenção. Quem deveria estar na cadeia não é Bolsonaro. Quem deveria estar na cadeia chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não vou dourar pílula. O lugar do Lula é na prisão. E é por isso que o povo grita, porque o brasileiro cansou de ver bandido de colarinho protegido e cidadão comum tratado como inimigo. E tem mais. Fora Toffoli. Porque a gente está falando de ministro de Suprema Corte que começou o inquérito das fake news e que agora, por tudo que indica, está enrolado até a cabeça no escândalo do Banco Master. E esse assunto está se tornando grande demais para empurrar para debaixo do tapete. Tanto o caso do Banco Master quanto o caso do INSS estão na mão de um ministro agora, André Mendonça. E eu mando o recado como brasileiro. Não nos decepcione. Tenha coragem, tenha força, faça o que é certo e coloque na cadeia quem estiver envolvido criminalmente nesses casos. Porque cadeia é o lugar de criminoso, seja ele quem for. Agora, eu quero que você entenda o espírito do que está acontecendo. Porque tem hora que a gente desanima. Você olha para um lado, corrupção. Olha para o outro, escândalo. Vai para a universidade, vê que nada anda, vê doutrinação, vê mentira, vê gente enganada. E mesmo assim eu te digo, o que a gente faz hoje reverbera por anos. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, mas reverbera. E aqui entra uma lição que eu carrego como propósito. Não é só sobre eleição, é sobre geração. Eu sei que este é um ano de eleições, e claro que a gente tem que se envolver. Mas o ponto não pode ser só ganhar um pleito e pronto. A gente precisa pensar nas próximas gerações. Porque se a gente olhar para o inimigo, a gente aprende até com o método deles. Lula perdeu 3 vezes e continuou. A esquerda apanhou com impeachment, viu Lula preso e continuou. Então por que nós, que nos consideramos moralmente melhores, que trabalhamos mais, que somos gente que paga conta, que cria filho, que sustenta família, por que nós pararíamos? Nós não vamos parar. Eu não sei o seu nome, eu não sei sua história. Mas eu sei uma coisa. Você está aqui de verde e amarelo porque não quer desistir do Brasil. E eu vi, durante a caminhada, crianças chegando chorando, olhando com inocência, como quem diz, continua. A gente não pode decepcionar essa geração. Não é só pelos meus filhos, é por todos os nossos filhos. Eu tenho 2 crianças, e eu uso uma imagem simples para você entender. Se um lugar está escuro, o que você faz? Você joga luz. Só que tem gente que pensa o contrário. O mundo está escuro, então não vou colocar mais filhos nele. E eu penso, se está escuro, eu não deveria colocar mais luz. A salvação desse país passa pela nossa família. Podem passar governos, juízes, deputados, senadores, mas se a família cair, o resto vira pó. E eu vou te dizer na lata, não adianta ser o melhor parlamentar do mundo se você é um péssimo pai. Não adianta ser um grande trabalhador, patriota, se você não cuida da sua casa. Porque a construção da história desse país passa por nós. Não joga a responsabilidade só no outro. Nós precisamos ser conhecidos por honestidade, por retidão, por transparência, por amor à família e, acima de tudo, por não desistir. E aí alguém pergunta, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Eu vou te responder com a frase que resume o momento. Nós estamos apenas começando. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Acorda, porque o Brasil não pode ser propriedade do Supremo.
O Brasil não pode ser propriedade de partido. O Brasil não pode ser refém do crime organizado. O Brasil é nosso, é do povo brasileiro. E antes de eu encerrar, eu preciso falar de uma coisa que eles odeiam admitir: solidariedade de verdade. Aqui do lado tem caminhão recolhendo doações para a Zona da Mata. E eu levantei uma vaquinha com a ajuda do Brasil inteiro. E sabe quanto a gente bateu? 5 milhões. 5 milhões. Eu te pergunto, será que a Globo vai divulgar isso? Será que o Fantástico vai falar que manifestante estava ajudando gente que precisa? Não. Porque a mídia quer te pintar como monstro, mas morre de medo quando o povo mostra coração e organização. Então eu digo, chega de Globo também. Coragem para defender a verdade, coragem para defender valores e princípios. Porque se você se acovarda na defesa do que acredita, você não é digno de carregar isso. E tem mais um ponto que eu quero cravar. Acabou a era do discreto. Tem gente que fala, sou patriota, sou cristão, mas estou sendo perseguido. Tem algo errado? Eu vou te dizer. Se você acredita no futuro do Brasil, se você tem posição e ninguém te incomoda, ninguém te persegue, então você está discreto demais. Acabou a era do medo. Este ano, nós não vamos ter medo de falar o que a gente acredita. Nós não vamos descansar até Bolsonaro estar livre. Nós não vamos descansar até os prisioneiros do 8 de janeiro estarem livres. Até o meu amigo João Paulo Cavalcante estar livre. Até a Fernanda Oliver estar em cima de um carro de som cantando para todos nós de novo. E isso só vai acontecer se cada um de vocês participar dessa mudança. O Brasil vai mudar. A mudança chegou e ela vem este ano. Ao longo deste ano, nós vamos nos encontrar nas ruas muitas vezes. Eu posso contar com você? Porque vai ter convocação, vai ter pressão, vai ter momento em que a gente vai ter que voltar para a rua e mostrar força. E eu te pergunto, quando Flávio Bolsonaro vier aqui, quando as lideranças vierem, nós vamos estar do lado deles ou não? Eu agora me despeço daqui, porque eu vou para São Paulo. A Paulista está lotada. E eu acredito, sim, que a gente vai bater 1 milhão na Avenida Paulista para mandar a mensagem que o sistema não quer ouvir. E aqui, de Belo Horizonte, eu fecho com o recado que o Brasil inteiro precisa repetir. Este ano é mais do que eleição. Este ano é redenção. Este ano é libertação. Em 2018, a gente elegeu Bolsonaro, mas a gente não fez maioria no Congresso. A gente aprendeu a lição. Este ano, nós vamos fazer maioria no Senado. Maioria no Senado, para dar sustentação, para enfrentar essa palhaçada, para parar o rolo compressor que atropela a direita enquanto protege os seus. Porque o sistema tentou calar Jair Bolsonaro, deixou ele incomunicável, colocou ele numa cela e achou que ele seria esquecido. Só que esqueceram de combinar com você, com o povo brasileiro. Nós não esquecemos o nosso líder. E eu digo mais, mesmo preso, mesmo limitado, ele deixou um recado, ele apontou um caminho, ele mostrou que a direita não vai desaparecer. Então, meu irmão e minha irmã, não se esqueça, nós estamos na rua há 7 anos. É difícil acordar cedo num domingo. É, mas quem persevera alcança. E eu falo para você que está em casa, vem pra rua, vem libertar o Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, me diz de que cidade você está assistindo. E se você concorda que anistia e liberdade para os presos do 8 de janeiro são a pauta mais urgente, deixa o like, compartilha, se inscreve no Pátria Sem Filtro, porque a escolha nunca foi tão clara. Ou a gente levanta agora, ou eles passam por cima de vez.